vai ser a Beatriz Cerqueira, ela é deputada estadual em Minas Gerais, é presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ela também é membro da CPI do crime da Vale, em Brumadinho. Ela é membro da Comissão de Administração Pública e da Comissão do Trabalho, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Boa tarde, Bia. Muito obrigada por ter aceito o convite. Oi, Mari, eu que agradeço a gentileza, né, com tanta gente para ser convidada, eu ter sido convidada. Dar uma boa tarde aí para o Rogério, para a Valéria, para todos que começam a nos acompanhar pelas redes sociais. Desejar aí uma boa tarde de domingo a todos nós. Mais uma vez agradecer pela possibilidade de estarmos aqui conversando. Antes de falar um pouco, né, do nosso cenário na educação, eu queria lembrar algumas questões que nós temos vivido, que fizeram com que nós cheguemos até esse momento, e, portanto, a necessidade do fortalecimento dessa luta contra esse presidente da República, que, embora tenha sido eleito no processo normal, eleitoral, do nosso país, carece de legitimidade, e eu quero trazer alguns elementos para isso. Esse presidente que aí está foi eleito em 2018 sem contraditório, sem participar de nenhum debate, numa avalanche de notícias falsas que nós aprendemos a lidar, as fake news, por WhatsApp, e num processo em que o Brasil não vivia condições normais da sua democracia. O que eu chamo de não viver condições normais? Nós havíamos vivido em 2016 uma intervenção com a retirada de uma presidenta eleita democraticamente sem ter cometido crime de responsabilidade. Basta lembrar que crime de responsabilidade não é quando eu não gosto de uma pessoa, não gosto de um partido político ou penso ideologicamente diferente. Crime de responsabilidade tem uma legislação federal que determina o que é crime de responsabilidade, quais são as responsabilidades do nosso chefe de Estado. A presidenta Dilma não cometeu crime de responsabilidade e foi retirada da presidência da República por um golpe, o que nós chamamos de um golpe parlamentar, porque de várias alternativas que a elite tinha naquele momento, ela optou por retirar via um processo que passou pelo Congresso Nacional. Nós tínhamos um Congresso que atuou por interesses diferentes dos interesses do país. A votação foi uma votação completamente desconectada de qualquer crime de responsabilidade, porque não existiu, e, portanto, em 2016 foi um recado muito ruim. É um recado dado pela elite no Brasil de que quando os interesses, a agenda no país não segue aos seus interesses, ela retira. Foi para isso constituída uma dinâmica de polarização no nosso país, que a gente vive isso ainda hoje, uma polarização que nós chegamos até 2018, numa onda construída, crescente, de um pensamento anti-esquerda, de muita mentira. 2018, o judiciário interferiu no processo eleitoral do país, e essa interferência retirou aquele que era o preferido nas pesquisas para a disputa eleitoral. Foi nessas condições, nessa temperatura, que o atual presidente foi eleito. E, portanto, essa eleição ela vinha de um processo de golpe parlamentar que o Brasil precisará passar limpo essa parte da sua história. Não pode, cada vez que a elite brasileira não quer a continuidade de um grupo político, de um partido político, de uma agenda política no país, ela retira esse presidente ou essa presidenta. Isso precisa ser resolvido em algum momento da nossa história enquanto nação. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Desses 2 anos, né, do presidente Bolsonaro, antes da crise sanitária e de toda a pandemia que nós estamos vivendo, nós já estávamos numa crise política e numa crise econômica. Nosso país já vivia 2 crises, ocasionadas ou aprofundadas, né, no caso da crise econômica, aprofundada pelas ações do governo Bolsonaro. É um governo que não faz política de geração de emprego, que não cuida da economia, que não cuida do povo, e tínhamos ali uma crise política instaurada antes da pandemia. A pandemia veio, agora nós sabemos, né, muitos meses depois, que nós também temos um presidente que não cuidou de fazer o enfrentamento a essa pandemia. Ele faz isso quando
coloca em dúvida a ciência, coloca em dúvida agora a vacina, incentiva a aglomeração, não tem um comportamento como presidente, não teve um comportamento de fortalecimento do Sistema Único de Saúde, não nos fortaleceu nem tomou medidas que nós pudéssemos ter evitado as mais de 220 mil mortes. Isso por si só, num país com as instituições funcionando corretamente, um presidente com esse comportamento não continuaria presidente da República. Né? Então, isso demonstra que as nossas instituições também não estão funcionando da forma correta, né? Da forma que deveriam funcionar. Hoje existem mais de 60 pedidos de impeachment do atual presidente, todos embasados em crimes de responsabilidade cometidos por ele. Eu costumo dizer que ele comete crime de responsabilidade dia sim, no outro dia também. A situação no Brasil é gravíssima. Num momento que a gente enfrenta uma pandemia, corte de recursos na pesquisa. É da pesquisa que vem a saída para essa pandemia. É da pesquisa que vem a vacina, das nossas instituições públicas. As nossas instituições públicas, as federais, sofreram ataques violentos do ponto de vista ideológicos, ataque do ponto de vista do seu orçamento, ataques do ponto de vista da sua gestão. Né? Nós acabamos de ver uma punição, a reitora da UFMG, uma punição completamente arbitrária, movida por um processo cheio de vícios e de arbitrariedades, exatamente por esse ataque às nossas instituições de educação e de pesquisa. E agora a gente vai vendo com cada vez mais clareza que deveríamos ter investido no segundo semestre em uma política de vacinação. Ao contrário, o presidente agora desacredita o sistema público, desacredita o sistema, né, o plano de imunização que o nosso país tem, que é excelente, e tenta desacreditar o SUS. É esse o panorama do Fora Bolsonaro. Se nós não conseguirmos fazer uma grande mobilização popular e tentarmos disputar um futuro melhor para o nosso país, serão mais mortes. A morte que vem pela pandemia, mas a morte que vem pela miséria, a morte que vem pelo agravamento das violências políticas, a morte que vem de diversas formas que o país tem enfrentado. É inacreditável o fim do auxílio emergencial. Nós somos um país de desigualdades. Nós não somos um país em condições para que cada um cuide da sua sobrevivência em tempos de pandemia. E mesmo com toda essa realidade, nós temos um presidente que não cuida do seu povo, que eu acho que essa é a síntese, e essas manifestações que começaram na semana passada, esse final de semana, e já tem toda uma agenda de luta, de mobilização, elas são fundamentais, porque um processo de interrupção de um mandato de um presidente que comete crime de responsabilidade não é definido dentro da instituição somente. Se não tiver uma pressão popular, se não tiver uma mobilização, se não tiver uma disputa dessa agenda que se faz fora do Congresso, que é onde se vota o impeachment, se nós não discutirmos isso, daqui a pouco a mesma elite começa a reorganizar e a rearranjar de acordo com seus interesses. A educação, além dos ataques via as nossas instituições públicas, os nossos institutos federais, as nossas universidades, sofrem um ataque por uma disputa ideológica. O atual presidente foi eleito dizendo que ele vinha contra o sistema. E os grupos que o defendem fazem um discurso contra a ideologia. O debate mais ideológico possível. Eles tentam transformar direitos numa disputa ideológica e eles tentam transformar, no caso da educação, eles tentam transformar direitos em disputa ideológica e em mercadoria, né? Porque existe aí uma grande mão do capital atuando em tudo que nós estamos vivendo. E a educação, ela é fundamental para essa disputa, para eles, exatamente pelo controle social, pelo controle do pensamento e pela disputa ideológica. Se nós pensarmos que teve alguém que acreditou no kit gay ou na mamadeira de piroca, nós vemos a condição da disputa ideológica, o quanto ela é importante e ela é essencial. E faz parte desse processo uma característica desse governo, e eu vou finalizando, é um governo com características fascistas. E essas características, elas determinam sempre esse controle ideológico, vão determinar sempre a constituição de um inimigo comum,
Então, a educação foi eleita como um inimigo comum a ser combatido, através dos seus profissionais, através da liberdade de cátedra, através do direito à educação, em contraposição a ser pensado como mercadoria. Então, para esse grupo político, a educação ela é um elemento fundamental dessa disputa ideológica, e é fundamental para isso silenciar as professoras e os professores, a escola sem partido cuida disso, deslocar a ideia do direito para uma ideia da segurança pública, então a ideia da escola militarizada vai cuidar disso, e deslocar a obrigação do Estado no direito à educação para uma obrigação da família. Aí o homeschool vai cuidar dessa tarefa. Então, esses três projetos que andam aí em disputa permanente a nível nacional, nos estados e nos municípios, cumprem essas tarefas desse enfrentamento ideológico. Então, essas são algumas questões que eu queria trazer para o debate. As pessoas que estão participando aí estão lembrando do governo do Estado, e vale lembrar, embora a chamada da live é o nosso Fora Bolsonaro, o governo Zema é um aliado estratégico desse governo Bolsonaro. Né? Existe um alinhamento ideológico do governo Zema ao governo Bolsonaro. Isso explica por que Minas Gerais não está com protagonismo na produção de vacinas. Por que a nossa FUNED, tão competente, tão bem equipada, em condições de atuar na produção de vacinas, não tem cumprido um papel semelhante ao que São Paulo e ao Butantan têm feito? Porque o Estado não quis que nós pudéssemos ter a produção da vacina no nosso Estado, exatamente por esse alinhamento ideológico do governo Zema com o governo Bolsonaro. Paro por aqui, combinando o nosso tempo para que depois nós possamos fazer o debate. Ótimo, Bia, muito obrigada. Valéria. Bem, considerações, né? Eu acho que a iniciativa das frentes é uma forma de uma construção de uma oposição. Ninguém vai superar esse momento sozinho. Nenhum grupo político será protagonista sozinho desse enfrentamento. Esse é o ponto. Então, se nós não compreendermos isso, estabelecermos uma convergência e uma unidade capaz desse enfrentamento, nós continuaremos cada um fazendo a sua luta, mas acumulando derrotas. Então, eu sempre sou da opinião de que é necessário que a gente se junte, porque ninguém, nenhum grupo político vai fazer o enfrentamento sozinho no momento que nós estamos vivendo. Agora, essa disputa ideológica, ela foi produzida, né? Que é o que o Henrique também cita na sua intervenção. E acho que a gente vai ainda ficar um bom tempo nesse processo, porque eu vejo isso muito na Assembleia, sabe, Mari? Eles precisam da disputa, desse viés ideológico, para não debater conteúdo. Não é? Então, e acho que a gente precisa ter mecanismos que tente não cair nesse. Parece que a gente está. Eu costumo dizer que é como se nós estivéssemos num estádio, né, de futebol, num clássico. Cruzeiro e Atlético, onde a gente não. Eu não estou podendo fazer muito essa análise, né? Meu time não está muito bem, mas é um clássico. A gente não conversa no estádio, não é? A gente xinga o adversário, a gente celebra quando a gente ganha, a gente quer que o outro perca, não é isso? Eu sinto muito essa dinâmica, sabe? Ninguém escuta ninguém. Todo mundo grita com todo mundo. Os meus adversários na Assembleia Legislativa, eles gritam. Eles fazem intervenção gritando. E bloqueiam o debate. Então, a gente tem que desbloquear o debate. A gente tem que discutir conteúdo. Não é? Porque no conteúdo a gente dá conta de chegar às pessoas. Né? Porque se a gente fica gritando também, a gente não chega, fica todo mundo bloqueado, cada um na sua bolha, e acho que isso não nos fortalece, né? Enquanto oposição a esse projeto de morte que está aí. Eu acho que é essa questão. E eu aposto muito na questão das frentes. Só queria fazer uma última observação, não sei se vai ter uma outra rodada, mas eu acho que no caso de Minas Gerais, não é incompetência a questão da vacinação, viu, gente? É projeto.
Vocês viram que essa semana o governo federal autorizou as empresas a compra privada de vacina. É o mercado. É o mercado. É o mercado que viu um grande filé, porque as pessoas estão roubando vacina, as pessoas estão furando fila para vacinar, as pessoas não querem elas não querem morrer nem que seus entes queridos morram. Então a pessoa vai pagar. Ela tendo condições, ela vai pagar por uma vacina. Então, quando eu não tenho o SUS vacinando como um direito, quando eu não tenho vacina para todos, porque hoje nós não temos, eu vou aonde? Eu vou ao mercado. Então é isso, é projeto. É projeto. O Zema, com aquele jeitinho mineiro, né? Algumas pessoas falam caipira como se fosse um xingamento. Eu acho que a gente tem que preservar o caipira, né? Aquele coisa mineirês. É projeto, é projeto. É o que nós estamos enfrentando em Minas e no Brasil. Não ter vacinação como um direito é projeto. Tem muita empresa, tem muita indústria do ramo farmacêutico que vai lucrar com a venda de vacinas. Então, o Vacine Já, o direito à vacinação, é uma pauta fundamental, assim como o auxílio e o Fora Bolsonaro, porque nós precisamos garantir a vacinação como um direito, impedir que ela se torne uma mercadoria. Para isso, nós estamos enfrentando um governo federal e um governo do estado que apostam na vacina como mercadoria. Então, a luta não é pequena. E no debate que a Valéria trouxe das professoras, dos professores, prestando contas, inclusive, Valéria, do nosso trabalho parlamentar, nós apresentamos um projeto de lei, o 2415, para colocar os profissionais da educação, rede pública, privada, rede estadual, municipais, educação básica e superior, como grupo prioritário na vacinação. A nossa profissão exige que nós participemos de grupos prioritários. Em outras campanhas, nós já somos grupos prioritários, é a origem da nossa função na sociedade. Não é privilégio, não é passar na frente de ninguém, não é pegar a vacina que ia ser do idoso ou do profissional de saúde, até porque nas prioridades tem fases, né? E a gente não vai passar na frente de nenhuma fase. Mas a nossa profissão, pela sua origem, muita gente está trabalhando agora, muita gente está trabalhando presencialmente, porque fica a ideia também que não tem ninguém trabalhando, né? Presencialmente. Todo mundo está em home office. Não, várias funções estão sendo desenvolvidas presencialmente. E nós optamos por fazer um processo coletivo. Então, a gente construiu o projeto e a gente disponibilizou, né, para que fosse um projeto de autoria coletiva. Então, 18 deputados e deputadas estaduais de 12 partidos diferentes assinaram o projeto. Então, tem essa autoria coletiva. Espero que tenha força coletiva para avançar na Assembleia. De qualquer forma, a gente já pauta a necessidade de enxergarem os profissionais da educação pela importância que tem na nossa sociedade. É o projeto 2415. Essa pergunta aqui é do Eduardo, e ele diz, né, gostaria de saber a opinião dos companheiros a respeito da tentativa de alguns movimentos de direita, como o MBL e o Vem Pra Rua, na participação do movimento pelo impeachment, e se é válida essa aproximação por uma frente democrática. Pergunta ousada. E tem uma outra que foge um pouco do assunto, mas eu vou fazer as duas para a gente fazer essa última rodada, que a gente estabeleceu um teto de 1 hora, o piso de 1 hora e o teto de 1h30. Então, para facilitar a dinâmica, a pergunta da Marli, eu gostaria de saber por que os assistentes sociais e outros profissionais do SUAS não foram priorizados, sendo que também estamos na linha de frente. Valéria não, é Beatriz, né? Começando a responder. Vem para a rua e MBL não defendem democracia. Acho que é isso que explica eles não terem condições de constituir frente democrática. São movimentos que defendem a interrupção, defenderam a interrupção do mandato de uma presidente eleita democraticamente sem crime de responsabilidade. Relações autoritárias. O Rogério disse de forma brilhante o que nós temos vivido, né? Então, esses grupos que, taticamente, nesse momento, podem defender uma agenda contra o Bolsonaro, mas são grupos autoritários.
grupos que têm características autoritárias. E, portanto, não os vejo numa frente democrática, porque qualquer frente, para se constituir, precisa ter um ponto de convergência. Não é? A frente é exatamente isso, você não abre mão, você continua com o seu movimento, mas você converge, você se associa com outros grupos, né, com outras instituições, entidades, lideranças, naquilo que lhe é comum. Não é? Por isso à frente, né? E numa união de forças para o enfrentamento do que nós, né, no caso do que nós estamos conversando aqui. Então, eu não vejo perspectiva por isso, né? Não são grupos democráticos e, portanto, não podem participar de qualquer discussão que tenha como eixo democracia. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. Já são considerações finais ou tem mais uma rodada? Não escutei, desculpa. Desculpa, esqueci. Eu vou passar ainda a rodada final. Então, eu acho que esse é um ponto. O debate da prioridade dos trabalhadores do sistema da assistência social, assim, eu queria só fazer uma observação. A gente não tem a gente não teve um planejamento de vacinação no país. Né? Se você pegar o plano de vacinação, você tem as diretrizes que mudam. Na primeira versão, os professores estavam na prioridade. Na segunda versão, não estavam. Quer dizer, isso não é um planejamento de vacinação. Você não tem condições de pensar o Brasil na dimensão que ele uma estrutura fenomenal, constituída como é o Sistema Único de Saúde, mas você precisa ter um planejamento. Você não tem um planejamento nacional, não é? E você não tem um planejamento estadual, é que a gente está cobrando na nossa atuação na Assembleia Legislativa. Aqui também é sazonal. O governo Zema não se preparou para uma campanha eficaz de vacinação. Observem, não tem nenhuma campanha na mídia, porque se combate toda essa discussão que o Rogério trouxe, né, da ideologização da ciência, né, a ciência passar a ser uma questão de opinião. O Estado tinha a obrigação de estar agora em toda a mídia com campanhas publicitárias de vacinação. Não tem. Nós questionamos o secretário de Estado da Saúde, numa plenária do Conselho Estadual de Saúde, ouvimos que tem um briefing, está em elaboração. O governo não se preparou para a vacinação. A vacinação começou por uma pressão popular social, eu não tenho dúvida disso. Se dependesse do governo Bolsonaro e do governo Zema, né, estamos em Minas Gerais, a vacinação não teria começado. Por isso ela foi tão importante. Eu celebrei muito quando eu vi todo mundo fazendo selfies, cada estado querendo ser o mais protagonista possível, porque naquele momento, aqueles atos simbólicos, eles simbolizavam uma vitória da ciência contra o negacionismo. Mas planejamento de vacinação não tem. E é isso que nós temos cobrado do governo do estado, no meu caso, né, no âmbito do estado, para que nós tenhamos um planejamento. E o que eu vejo, com isso eu encerro, para mim há um sentido em se dar tanto holoforte a doses, 1, 2, 6 de vacinas que são extraviadas ou fura-fila. Eu vejo aí um sentido muito concreto de desacreditar o sistema público da vacinação. Quando é feito pelo setor público, não tem controle, é corrupto, tem fura-fila, sabe? Então, eu vejo um sistema, uma construção de narrativa que me preocupa. A Ana colocou aí num comentário, né, participando aqui, é cansativo, a gente tem que explicar o óbvio sempre. A gente tem que explicar o óbvio sempre, porque a gente está numa disputa de narrativa, a gente está disputando verdades nesse momento. Né? Então, é preciso também a gente ficar atento a essa depreciação do sistema público,
do SUS, do Plano, né, Nacional de Imunização que nós temos, porque acho que tem também uma tentativa de desacreditá-lo, de modo que se fosse uma empresa, isso não aconteceria, se fosse iniciativa privada, não teria fura-fila, então as coisas vão se casando aí, né, no decorrer do debate. Essas são considerações em relação aos dois questionamentos. Eu quero agradecer a possibilidade, foi muito bacana. O debate, combate é o que está aí, né? É o debate. Aprendi muito com o Rogério, agradeço a gentileza, né, de partilhar conosco. A Valéria, sempre um aprendizado, né? Somos aí companheiras de muitas caminhadas, de muitas lutas. Mari, muito obrigada, agradeço a todos, né, das frentes, dessa frente que se constituiu pela gentileza do convite, colocando o nosso mandato à disposição para todas as lutas necessárias, né? Eu tenho uma origem sindical, então eu continuo, né, nas agendas sindicais, mas busco fazer o combate no parlamento. Eu acho que ali também é o lugar do combate e é o lugar da proposição. Né? Aí eu presto contas também, no caso de Minas Gerais, no final do ano, nós aprovamos uma lei, um projeto de lei, que hoje é a Lei 23.787, que estabelece a imunização em relação à Covid-19 no nosso estado. Então, por iniciativa da Assembleia, o autor do projeto de lei foi o deputado André Quintão, e nós temos prioridades, acho que responde um pouco o debate do SUAS também, né, que eu não respondi muito na minha primeira intervenção. Mas em Minas Gerais a gente tem uma legislação própria sobre a imunização em relação à pandemia, colocando o nosso, então, mandato à disposição, dizendo que a gente faz uma política a serviço da vida e combate a política a serviço da morte. Então, a nossa atuação é coletiva e de luta de classes, que é o nosso lugar, né? Nós temos lugar e é a partir dele que a gente faz o enfrentamento. Um forte abraço, contem conosco e que sigamos aí fazendo a luta necessária, a luta por vacina como um direito, a luta pelo auxílio emergencial para proteger o nosso povo e a luta pela vida, por isso fora Bolsonaro. Muito bem, Bia, muito obrigada pela sua participação, achei suas falas assim muito pertinentes. E obrigado por sua atuação também nessa representatividade aí da gente no Legislativo de Minas Gerais. Muito obrigada mesmo. A quem te convidou também agradeço, a Frente Ampla tem essa possibilidade.